Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à segunda aliada para Parashá Devarim, que está no livro de Devarim, capítulo 1, versículo 12, e nós vamos ler até o versículo 21. Vamos abrahar? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. Como suportarei sozinho o trabalho que me dais, a vossa carga e a vossa contenda? Tomai para vós homens sábios, inteligentes e conhecidos por vossas tribos, e os porei por vossos cabeças. E respondeste-me e disseste-me: boa é a coisa que falaste para fazer. E tomei, pois, os cabeças das vossas tribos, homens sábios e conhecidos, e os pus por cabeça sobre vós, capitães de milhares, capitães de centos, e capitães de 50, e capitães de 10. E guarda nomeei para vossas tribos, e ordenei a vossos juízes naquele tempo, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos, e julgai com justiça entre o homem e seu irmão, ou o seu litigante. Não conheçais faces no juízo. Ao pequeno como ao grande, do mesmo modo ouvireis. Não temereis a homem algum, porque o juízo é de Deus, e a causa que for difícil para vós, atrareis a mim, e ouvirei. E vos ordenei naquele tempo todas as coisas que devíeis fazer. E partimos de Horebe e andamos por todo aquele deserto grande e temível que vistes no caminho do monte do Emoreu, como nos ordenou o eterno nosso Deus, e viemos até Cades Barneia. E eu vos disse: viestes até o monte do Emoreu, que o eterno nosso Deus nos está dando. Olha, deu o eterno teu Deus diante de ti a terra, sobe e herda, como falou o eterno Deus de teus pais a ti. Não temas e não te aquebrantes. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, vechayeu lanatah betorreinu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá da verdade, e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. Vamos então aos comentários, iniciando pelo versículo 12. Como suportarei sozinho? A primeira palavra do versículo 12 em hebraico é erra, e sua tradução é como. Há 3 erra na Bíblia, em forma de lamentação e tristeza. O segundo errar o encontramos no livro de Isaías 1:21, como se tornou errada, prostituta, a cidade fiel. Ela que estava cheia de justiça, nela habitava retidão, mas agora assassinos. E o terceiro errar está nas lamentações de Jeremias. Oh, como está solitária, qual uma viúva, a cidade que outrora fora tão populosa. Ela que se mantinha altaneira entre as nações. Lamentações 1:1. Estes 3 errar, tristes, se acham intimamente ligados um no outro. O desta Parashá define as brigas entre o povo. O segundo representa a decadência moral e o terceiro a consequência dos outros 2, a destruição. Para que isso não aconteça, deveriam evitar-se os 2 primeiros. Por isso esta palavra se costuma ler com o triste tom das lamentações de Jeremias. Como e não porquê é a palavra com que a Bíblia enfrenta a catástrofe e o mal. Não devemos encarar com lágrimas as desgraças e lamentar: por que isso aconteceu comigo? É possível que jamais o saibamos. O importante é investigar como o mal ocorreu, pois isto poderá ajudar-nos a evitá-lo numa próxima vez. Agora que já aconteceu, devemos preocupar-nos em como enfrentá-lo, como combater o infortúnio, como superar e erradicar o mal. Saber como ocorreu, como as coisas se deterioraram gradativamente até chegarem ao estágio atual,
pode ajudar a encontrar a resposta para a pergunta de por que aconteceram da maneira que aconteceram. Comentário do versículo 16. Ouvi a causa entre vossos irmãos. O Rabino Moshe Grilak comenta em sua obra Reflexões sobre a Torá que nossos sábios extraíram deste versículo diversos ensinamentos, como, por exemplo, o que proíbe um juiz de ouvir um dos lados litigantes sem a presença do outro. Este é um dos preceitos derivados deste versículo, originalmente destinado aos juízes, mas, de modo mais amplo, ele se refere a todo o povo, pois, como ensinaram os grandes pensadores do judaísmo, cada pessoa é um juiz que deve sustentar a balança da justiça diariamente e a cada instante. Vocês, lembra-lhes, Moisés, em breve entrarão na terra de Israel e eu já não estarei convosco. Com a ajuda de Deus construirão um país hebreu e moldarão com o exemplo de suas vidas uma sociedade de acordo com a Torá. Peço-lhes então que depositem nos alicerces dessa sociedade o princípio de ouvir a causa entre vossos irmãos. Ou seja, acostumem-se, desde o início, a prestar atenção aos seus companheiros, ouvindo o que o próximo tem a dizer, porque isto é vital à sua sobrevivência, pois ouvir implica prestar atenção e levar o próximo em consideração, ouvi-lo com atenção para entender o que diz e, mais do que tudo, considerar as queixas alheias e as opiniões divergentes das suas e, obviamente, permitir que o outro termine sua fala sem interrupções. A palavra escutar deriva da palavra equilíbrio, em hebraico leazim e izun, respectivamente. E não há equilíbrio entre o homem e seu próximo sem que haja a possibilidade de se escutarem as palavras do outro. Sabemos também que o equilíbrio de nossos corpos depende essencialmente do labirinto que se situa no ouvido interno. Por esse motivo, temos uma boca e 2 ouvidos em nossa cabeça. Aquele que deseja ser equilibrado, por favor, que fale apenas metade do que escuta. Este é o segredo do ouvido que nos dá equilíbrio, criando proximidade, compreensão e harmonia entre as pessoas. E a esperança de aproximação entre posturas antagônicas na sociedade, pois a atenção é compromisso e conciliação, é um julgamento feito com justiça. Se o povo anseia pela vida, ele deve fazer do compromisso das relações interpessoais sua ideologia de vida e seu meio básico de sobrevivência. No judaísmo, conciliação não significa abrir mão de princípios ou crenças fundamentais. Ao contrário, compromisso é o único instrumento de que dispomos para extrair das circunstâncias o máximo de modo amigável a partir de uma visão correta da realidade, pois assim nos ensinaram nossos sábios, que o homem seja sempre mole como junco e jamais duro como carvalho. Ta'anit 20b. Será que a intenção do Talmud era formar pessoas submissas que pudessem ser moldadas de acordo com a nossa vontade? Muito pelo contrário. Apenas aquele que é flexível, como o junco, pode concretizar seus objetivos. Sua força reside exatamente em sua flexibilidade. Entre vossos irmãos. Se o homem soubesse que o próximo é seu irmão no sentido literal da palavra, ou melhor ainda, se sentisse que seu irmão é de carne e de sua carne, e sangue de seu sangue, então saberia apenas das diferenças controversas e dos conflitos de interesses, que existe algo essencial e primário que os une. Seria mais fácil escutar o que o próximo tem a dizer se esta solidariedade básica fosse óbvia ao homem. Independentemente das desavenças superficiais, ele poderia tentar compreender e diminuir as diferenças existentes. Para de atingir um convívio baseado no comportamento mútuo de uma pessoa. Se uma pessoa tem dificuldade em ouvir o próximo, é porque se sente alienado dos outros, como se fosse uma unidade autônoma, uma realidade independente e não parte de um todo. E isto não é verdade. Como podemos aprender da Torá logo no início do Gênesis? Por tal motivo, foi criado um único homem, para assegurar a paz e evitar que diga a seu próximo,
Meu pai é mais importante que o teu. Sanhedrin 37a. Ou seja, todos nós todos os seres humanos pertencemos a uma única família, e isso já é muito suficiente para que vivamos em paz. E se essa exigência é feita a toda a espécie humana, ela é aplicável principalmente ao povo judeu. Fim dos comentários. Shalom a todos. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fique por dentro das novidades. Shalom a todos.